pessoal, tudo bem? Trouxe aqui mais uma aula para vocês falando da herança dos grupos sanguíneos e a gente vai iniciar falando do sistema AB0, que são os tipos sanguíneos na espécie humana. A gente vai entender que a espécie humana ela tem 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e O. E a gente vai ver como é que isso se comporta no nosso organismo quando ocorre as doações de sangue. Só temos que fazer uma revisão antes de falar sobre o sistema AB0. Então, coloquei aqui uma revisão rápida que a gente vai ter que ter para entendermos o sistema AB0, revisão de antígeno e anticorpo. Vamos lá. Quando a gente fala de sistema imunológico, né, do nosso organismo, nós usamos bastante esses termos, onde o termo antígeno refere-se a qualquer substância estranha ao seu organismo. Por exemplo, o antígeno ele pode ser uma bactéria, ele pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, tá? Enfim, pode ser qualquer tipo de micro-organismo ou substância que não pertence ao seu corpo. Uma toxina que foi liberada do seu organismo a gente chama de antígeno. Na presença de antígeno, nosso corpo produz anticorpos. O que são anticorpos? Vamos lá. São proteínas de defesa. Proteínas de defesa. Essas proteínas de defesa são produzidas por células especiais do nosso organismo. E esses anticorpos são específicos para cada tipo de antígeno. Quer dizer o seguinte, se entra um tipo de bactéria no nosso organismo, o nosso corpo produz um tipo de proteína específica para nos defender contra esse tipo de bactéria, contra esse tipo de vírus ou protozoário, enfim. Tá? Então eles são bastante específicos. Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse simular aqui, sei lá, um desenhozinho esquemático aqui, uma bactéria aqui, Se uma bactéria entrar no nosso organismo, seja por via respiratória, por um ferimento, por uma lesão, automaticamente algumas células do nosso organismo, tá, vão reconhecer, existe todo um sistema de reconhecimento que isso aqui não pertence ao corpo. Quando essa célula percebe que não pertence ao nosso organismo, ela começa a liberar, são proteínas de defesa, que são os anticorpos. Esses anticorpos vão identificar o invasor, então eles vão ficar grudados aqui na parede celular da bactéria, pode causar a morte da bactéria por algum tipo de instabilidade na parede celular, mas pode identificar para uma outra célula vir e fagocitar. Por que a gente tem que fazer essa revisão? Porque quando uma pessoa recebe um sangue que não é do mesmo tipo do seu, o sangue da pessoa vai ser considerado um antígeno pelo nosso organismo. Sendo assim, se você recebe um sangue diferente do seu tipo de sangue, ele entra como se fosse um antígeno. Em reação a isso, o nosso corpo produz anticorpos. Esses anticorpos vai provocar a aglomeração das células. Então, as células, por exemplo, sanguíneas vão ficar grudadinhas uma na outra, assim, Uma reação causada pela presença dos anticorpos. Então, os anticorpos vão ficar aqui, grudando uma célula na outra, uma célula sanguínea. Isso que a gente chama de aglutinação. Quando ocorre a aglutinação, a aglomeração, ela pode acabar obstruindo veias, artérias, né? Provocando, então, o problema de transporte sanguíneo, causa a morte do indivíduo. Receber sangue de um tipo diferente do seu corpo entende que é um antígeno. Em reação, ele produz anticorpos, ok? Beleza. Tirando essa revisãozinha daqui, voltamos aqui, Sistema AB0. Isso foi descoberto em 1902, por uma equipe de pesquisadores estadunidenses, e eles chegaram à conclusão que no tipo sanguíneos da espécie humana é tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, anteriormente chamado de tipo 0, tá? Hoje a gente chama mais de tipo O, depois eu explico por quê. Qual é a diferença desses tipos sanguíneos? Bem simples. Primeiro a gente vai estudar a diferença nas hemácias. O que são hemácias? São as células sanguíneas, conhecidas como glóbulos vermelhos. Então, por exemplo, uma pessoa que é do tipo A, ela possui hemácias aqui, lotada de proteínas na sua membrana, que no caso aqui, de maneira mais didática, eu vou falar de proteína do tipo A. Então, suas hemácias são lotadas de proteína. Pessoas que têm o sangue do tipo B, ela tem proteínas na membrana e proteínas do tipo B. Pessoas do tipo AB, ela vai ter os dois tipos de proteína A e proteína B. E pessoas do tipo 0, ou tipo O, é justamente porque as suas hemácias não têm esse tipo de proteína, ok? Só que o nosso sangue ele é constituído não só de células sanguíneas, não só de hemácias, mas uma parte líquida chamada de plasma. E a gente vai para a segunda abordagem. Quando a gente fala do sangue, a gente fala também do
plasma sanguíneo. E quando a gente leva em consideração o plasma sanguíneo, olha só que interessante. Pessoas que têm um sangue A, hemácias com proteína A, na parte líquida do sangue, ele tem um anticorpo que a gente vai chamar de anti-B. Esse anticorpo produzido, ele reage muito, mas muito rapidamente com o sangue do tipo B, ok? Então, por isso aí, anti-B. Pessoas do tipo B têm hemácias com proteínas do tipo B e no plasma, na parte líquida, ele tem o anti-A. Pessoas do tipo AB, ela não tem esse tipo de anticorpo, até porque se ela tivesse, e reagiria com a própria célula, tanto o anti-A quanto o anti-B, né? Seria uma reação antígeno-anticorpo, como eu já demonstrei. Pessoas do tipo O ou tipo 0, ela não tem proteína nas hemácias, em contrapartida, ela tem dois tipos de anticorpos, o anti-A e anti-B, beleza? Imagina o seguinte, ó, quando a gente fala de doação de sangue, eu quero que você imagine sempre doação de hemácias. Imagina o seguinte, se essa hemácia do tipo A está entrando aqui ó, no sangue de uma pessoa do tipo B, no plasma ela encontra anti-A, reage e pode provocar a morte. Então, pessoa do tipo A não pode doar sangue uma pessoa do tipo B, beleza? Ó, uma pessoa do tipo B e doação, você imagina só hemácias. Essa hemácia sai daqui e ela vai ser doada para essa pessoa. Quando ela entrar aqui na corrente sanguínea, não tem anticorpos. Olha só, o sangue AB, como ele não tem anticorpos só no plasma, ele pode receber qualquer tipo sanguíneo. A gente conhece ele como receptor universal, tá? Do tipo O, olha só, na hora de doar o sangue tipo O, ele não tem proteínas, quer dizer que quando essa hemácia sai daqui, ela pode entrar em qualquer corrente sanguínea que não gera reação. Por isso que a gente chama ela do tipo 0, né? Devido a essa falta de proteínas nas hemácias. Vamos lá. Essas proteínas têm nome. Essas proteínas que estão nas hemácias, nós vamos dar o nome dela de aglutinogênio. E aqui no plasma a gente vai chamar esse corpo de aglutinina. Sendo assim, o termo correto seria aglutinogênio, refere-se a essas proteínas, e aglutinina refere-se a isso, os anticorpos no plasma. Então, o termo correto seria o seguinte, ó, por que a AB é um receptor universal? Porque ele não tem aglutinina no plasma. Por que O é um doador universal? Porque ele não tem aglutinogênio nas hemácias. Entenderam? Beleza, agora vamos lá, ó. Só que a gente precisa aprender também sobre o genótipo, ou seja, os genes que codificam a produção dessas proteínas. Aí é bem simples de aprender, ó. O gene que codifica a proteína A, eu vou colocar assim, ó. Lembrando que tem que ter 2 genes para cada característica, a primeira lei de Mendel. Então a gente tem assim, ó, iazão, os 2 genes, um do pai e um da mãe, produzindo a proteína A, ou a gente tem um iazão, isin, um gene dominante produzindo a proteína A e o outro gene inativo. Do tipo B a gente teria então na mesma lógica IBzão, IBzão ou IBzão, isin, heterozigótico, tá? AB tem as 2 tipos de proteína, quer dizer que ele vai ser uma codominância, ó. Iazão e IBzão, significa que ele produz a proteína A e B ao mesmo tempo, tá? E do tipo O eu tenho 2 genes inativos, ou seja, não há produção desse tipo de proteína, ok? Assim a gente termina os tipos sanguíneos. E o resto é só você simular exemplos. Por exemplo, uma pessoa do tipo A, ela pode receber qual tipo sanguíneo? Aí a gente vai estudando, ó. Pode receber A? Sim, A recebe de A, ok. Pode receber de B? Não pode. Por quê? No plasma de uma pessoa A, ela tem o anticorpo anti-B, então vai reagir. Pode receber sangue do tipo AB? Não, porque ó, proteína B. E o que tem no plasma aqui? Anti-B. Então não pode. Pode receber O? Pode, porque ele é um doador universal. Tá? Então você vai fazendo alguns exemplos desses no caderno para você aprender de maneira mais rápida. Lembrando que quando a gente fala de análise de cruzamentos, de genealogia, a gente vai usar bastante o genótipo, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula.